uma sigla cujo o significado é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que ele surgiu com a necessidade de acabar com o autoritarismo e com os resquícios de algumas crianças que têm seus direitos violados, e algumas crianças também que são expostas a algumas situações onde os pais e as mães eles recusam a criança. O ECA também ele tem total proteção integral à criança e ao adolescente, entendeu? E também ele se põe no lugar da criança e do adolescente, ele dando cuidado da criança e do adolescente até os seus 18 anos e colocando em prática a garantia total disso. O ECA também, ele tem total como estabelecer os direitos de algumas crianças e de alguns adolescentes. Ele também é um sistema único que ele acaba sendo jurídico, e ele teve uma lei que foi decretado no ano de, creio, no mês de julho, não lembro o ano e nem o número da lei. Quem vai falar sobre essa lei é a Noana. E também ele tem alguns processos entre eles, que são ele pode fazer a doação de uma criança, pode também ter algumas atividades socioeducativas para os mesmos, e entre isso a criança e o adolescente ele tem total proteção sobre essa lei e sobre esse instituto, que é o ECA. E a criança, ela tem algumas mães que dispõem, que rejeita o filho, tem algumas mães que simplesmente tem uma depressão pós-parto e rejeita o filho e dá o filho. E o ECA, ele tá ali para acolher essas crianças e esses adolescentes. A Noana vai falar sobre os direitos e os deveres que cada um tem entre eles. Características do ECA. O Estatuto ele se divide em 2 livros. O primeiro trata da proteção dos direitos fundamentais à pessoa em desenvolvimento, e o segundo trata de órgãos e procedimentos protetivos. Encontra-se os procedimentos de doação, aplicação de medidas socioeducativas, do conselho tutelar e também dos crimes cometidos contra crianças e adolescentes. Conceito de criança e adolescente. Para o Estatuto da Criança e do Adolescente, é considerado criança a pessoa com idade inferior a 12 anos, e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. Apreensão. O adolescente pode ser apreendido em flagrante, em roubo ou em outros atos infracionais e pode ser responsável pelos seus próprios atos. As medidas socioeducativas são aplicadas pelo juiz e adolescentes, uma vez que crianças recebem medidas protetivas. Essas medidas são de advertências leves verbais, que têm a obrigação de reparar o dano ao patrimônio, trabalho comunitário, que tem um tempo máximo de 6 meses, liberdade assistida, que tem tempo mínimo de 6 meses, semi-liberdade, que já é uma medida socioeducativa mais agravosa, tem a internação, que é regida por 2 princípios, que é a brevidade e excepcionalidade. A excepcionalidade tem 3 casos: quando a infração por estupro, quando o menor é reincidente e quando não há um cumprimento de medidas socioeducativas. A infração da lei cometida pelas crianças e adolescentes pune, abusa familiares e responsáveis desses adolescentes. Bom dia, eu vou falar sobre adolescente como autor do seu ato infracional. Então, o ECA, ele é um sistema que prevê medidas socioeducativas. Porém, há controvérsias quanto a isso. Aqui no Brasil, alguns autores afirmam que ele é um regime tutelar. Outros afirmam que ele é um regime de caráter penal. Só que, no artigo 228 na nossa Constituição Federal, ele afirma que menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ou seja, eles não respondem pelos seus atos. Em outros países, fora Brasil, existe um termo chamado responsabilidade penal. Ou seja, os menores de 18 anos,
eles respondem pelos seus atos, porém, eles respondem de cada forma como pelo seu crime, como foi realizado o seu crime. E eles não prevêem medidas socioeducativas, eles prevêem medidas protetivas. Ou seja, o adolescente vai ter todo o apoio, porém vai responder seus crimes. E também a questão da responsabilidade penal foi nada mais de que aliar o regime brasileiro, as normas daqui do regime brasileiro, com o regime vigente. Então ficou essa responsabilidade penal. Porém, aqui no Brasil, o ECA ele não se trata de responsabilidade penal. Ele se trata do adolescente menor que de 18 anos que cometeu um crime, ele recebe medidas socioeducativas. Ou seja, ele não vai para a cadeia, ele vai para algum órgão, que lá ele vai ter estudo, ele vai ter todo o acompanhamento para que seja reintegrado na sociedade. E é isso. Obrigada. Bom dia! Vou falar um pouco sobre o reconhecimento do direito da criança e do adolescente no Brasil. Esse reconhecimento se deu através da Lei de número 8.069, que é denominada Estatuto da Criança. Esse estatuto foi aprovado no ano de 1990, garantindo direitos fundamentais e proteção integral à criança e ao adolescente até os 18 anos de idade. É importante que a gente venha dar a devida atenção a essa infância e essa adolescência, pois é justamente nesse período onde ele vem desenvolvendo o seu caráter pessoal, o seu aprendizado e onde passa por vários conflitos externos e internos. Então é importante que a gente venha acolher esse setor tão frágil. É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar a esse setor prioridade no direito à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura e à convivência familiar. Ou seja, garantir a esse adolescente e a essa criança segurança e garantir que eles estejam a salvo. Obrigada. Olá, eu me chamo Karine e hoje eu vim falar sobre algo muito interessante e importante, um programa chamado ADP, que significa Atenção Integrada às Doenças Prevalentes da Infância. O ADP nada mais é do que uma estratégia, de diminuir o índice de mortalidade infantil. Ele tem uma visão ampla, da criança como um todo. E ele tem um objetivo principal, que é promover uma rápida e significativa redução da mortalidade infantil. Ele faz essa redução como, Karine? Ele faz a redução através de avaliações clínicas, preditivas, onde ele vai verificar e fazer aquela triagem daquela criança no momento da atenção básica, que seria da consulta, E ele faz o que depois disso? Ele encaminha aquela criança, quando há necessidade, diretamente ao hospital, ou ele vai fazer o tratamento ambulatorial, Também vale ressaltar que ele tem a preocupação, de orientar aquela mãe, quando o tratamento é domiciliar, orientar aquela mãe de como ela vai proceder no momento do tratamento daquela criança. Bom dia, hoje eu vou falar de 3 doenças com maior índice de casos de mortalidade infantil. A pneumonia, que é uma inflamação que acomete os pulmões e principalmente os bronquíolos, que são pequenos tubos que transportam ar para os alvéolos, aonde ocorre a troca gasosa. E quais são os sintomas? São dor no peito, falta de ar, dor de cabeça, falta de apetite. Como podemos tratar? Com o uso de antibióticos. E a outra é a desidratação, que é uma doença grave, que com baixa concentração de água e também de sais minerais, onde a gente observa que a pessoa está desidratada por o ressecamento dos lábios, pela sede excessiva, entre outros. E como pode ser feito o tratamento? Ingerindo bastante líquido, lavando bem as mãos antes de qualquer refeição,
e vendo se as crianças estão tomando água o suficiente para uma boa hidratação. A outra é a diarreia, que é um vírus, que, ou seja, também pode ser causado por alimentos contaminados. E como a gente pode ajudar essas pessoas a não ter essa diarreia. Ajudar as pessoas a lavarem os alimentos antes de digeri-los, lavar bem as mãos, tomar bastante água também.